Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho, beira de avenida, passar ônibus, caminhão, carro, funk, moto, barulhento, aquelas coisas de sempre, beleza? Tamo junto. Temos notícia do Mengão aqui e também vamos falar da escalação do Flamengo que vai enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo. Beleza, rapaziada? Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal e dá um apoio aí pra gente, beleza? Tamo junto. Ó, vamos começar a falar do Flamengo, mas vamos começar a falar de dinheiro, din-din, money, beleza? Corretora aciona Flamengo na justiça por patrocínio de 71,4 milhões. O que é isso? Que significa isso aqui? A Rap Vida, ela é patrocinadora do Flamengo. E quando o Flamengo estava acertando com a Rap Vida, teve um rapaz de uma empresa, dono de uma empresa, que ele alega ter sido o vínculo entre o Flamengo e a Rap Vida, e ele estava ali ajudando o Flamengo a acertar com a Rap Vida, beleza? Olha lá, a ação foi aberta nesse mês de abril. O representante da corretora de seguros, Rodrigo Queiroz, alega que notificou o rubro-negro sobre sua atuação de intermediação no negócio, mas aponta que o clube negou sua participação e que o motivou o dono da empresa a buscar o poder judiciário. Então ele entrou na justiça dizendo que ele não recebeu a parte pela intermediação entre Flamengo e Rap Vida, que eles tiveram várias conversas, muito como fala, por WhatsApp, só que o Flamengo alega que ele conversou com uma pessoa física, que não foi a instituição Flamengo. Então a instituição Flamengo não deve nada para ele, não assinou contrato nenhum com ele, então não tem nada com ele, beleza? Parece que quem estava lá, Rodrigo disse que teve participação fundamental para a concretização do negócio, inclusive com uma carta da Rap Vida de apresentação e declaração de agenciamento, tá ok? Lá, ele apontou que fazia os contatos com o Flamengo por meio do diretor Fábio Palmer, vice-presidente do clube, beleza? Sempre pelo aplicativo do WhatsApp. Aí eles trataram tudo que tinha que tratar lá, e ele tá pedindo a comissão dele nessa intermediação que ele fez, beleza? Aí ele pediu lá o acesso às conversas do WhatsApp para ele poder entrar melhor se defender com isso aí, né? Lá, o vice, inclusive, já respondeu no processo e anexou as mensagens onde é possível ver que as partes conversaram sobre a Rap Vida no Flamengo. Então tá tudo lá que ele conversou com o Flamengo lá, com esse vice-diretor do Flamengo, beleza? Só que lá, o Flamengo também apontou que a petição inicial não demonstra de forma clara e objetiva os fatos dos quais alega apenas genericamente, não traz qualquer contrato ou avença formal escrita de comissionamento ou negócio que valha com o clube, apto a corroborar, junto com as supostas provas pretendidas, beleza? A pretensão é essa sem sentido lógico e jurídico, para viabilizar qualquer autocomposição entre as partes ou mesmo análise da viabilidade de uma futura demanda judicial, beleza? Então isso aí, ele alega que isso aí foi falado, só foi conversado só com o diretor dele, mas o Flamengo mesmo não teve nada. Eu vou ser sincero pra você, o cara participou, o cara fez uma intermediação, fez ali o bem bolado entre eles, se aproximou a Rap Vida do Flamengo, tá aí lá as conversas no WhatsApp com esse diretor do Flamengo, Palmer, paga e pronto, né, filho? O cara vai ganhar o quê? Uma comissão, deve ser uma comissão lá que não deve ser muito dinheiro, aí vai ter um nome na justiça por causa de uma mixaria também, paga o serviço do camarada, beleza? Já deveria ter pago para ele não ter que entrar na justiça, que disse que ele já tentou conversar várias vezes e não houve acordo com o presidente Papo, como sempre, né? Ó, agora vamos continuar falando de dinheiro. Agora eu estou no Lance, e no Lance diz que o Atlético de Madrid abre negociações por João Gomes, o ex-Flamengo, volantão base do Flamengo. Por quê? E isso é interessante para o Flamengo, só para vocês entenderem. Após queda do Wolves, brasileiro entra na mira de Diego Simeone para o meio. O Wolverhampton, Wolverhampton da Inglaterra, ele
confirmou o rebaixamento dele. Lá eles dão o nome, é para a segunda divisão do campeonato inglês. E com isso, lógico, alguns jogadores irão sair porque não vão jogar a segunda divisão, até mesmo eles colocam isso em contrato, tá? E o João Gomes, ele está avaliado em 40 milhões de euros. Só que aí vem o porém que eu falei para vocês em dinheiro. 40 milhões de euros vai vir uma grana boa pro Flamengo, por quê? 4 milhões de euros. O Flamengo tem 10% em cima ainda do João Gomes. Então, se essa venda for realizada, o Flamengo ainda terá 10% sobre o valor do João Gomes, que de 40 milhões de euros seria 4 milhões de euros. E o Flamengo ainda tem uma porcentagem de 2% ainda por ser o clube formador do atleta. Então, como nós estamos falando em euros, o Flamengo terá uma boa grana para pegar caso esse acordo saia. Lembrando que o Atlético de Madrid já fez a proposta, tá? Já mostrou interesse, já foi lá e aí, como é que fica isso aí? Já mostrou interesse, já está conversando com o Wolverhampton, tá ok? E parece que ele vai se encaixar, o Simeone disse que ele se encaixa perfeitamente no esquema do Simeone. Então o Flamengo pode ganhar uma grana boa, beleza? Olha lá, uma cláusula de 10% sobre o mais-valia, lucro em uma futura venda do jogador. Dinheiro, money, beleza? Então pode ser que o nosso querido João Gomes vá para a Espanha, sai da Inglaterra e vá para a Espanha. Ó, e o Palmeiras e o Corinthians brigam nos bastidores por promessa do Flamengo. Não só agora um time da Rússia e da Ucrânia que está interessado em Ryan Roberto, mas agora Palmeiras e Corinthians estão só esperando. O Palmeiras está de olho nesse moleque. O que está acontecendo? O Flamengo, o BAP já pediu para o Boto sentar e conversar com o moleque para fazer a renovação do contrato desse moleque. O contrato dele vence em março do ano que vem. Daqui a praticamente 4 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O que está pesando pro Flamengo, que o Flamengo não consegue renovar com esse moleque bom pra caramba, e o Flamengo não renova? Ele tem 18 anos e o Flamengo quer manter ele na base. Só que todos os outros clubes estão oferecendo um contrato profissional para ele. Eu não entendo porque o Flamengo não integra esse moleque já no profissional. Se ele for bom mesmo de verdade, desculpa aí, se ele for bom de verdade, ele vai render. E valoriza ainda mais, moleque. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia já ofereceu contrato para ele de profissional, para ele não vai ser base lá e vai chegar para jogar no profissional. O moleque tem 18 anos. O CSKA Moscou já ofereceu um contrato profissional para ele. E o Corinthians e o Palmeiras estão estudando e farão proposta para profissional. Ele irá ser integrado e será contratado como jogador profissional. Ele jogará no time principal. É lá do elenco principal que ele vai estar. Só o Flamengo está querendo renovar com ele para manter ele na base. Não vai dar certo, não vai conseguir. Beleza? Desculpa aí, rapaziada. Entendeu? Então é isso que está pegando com a renovação do contrato desse moleque e já faz tempo. Porque os próprios agentes dele falam, pô, estão oferecendo contrato profissionais pra gente. Vocês estão querendo contrato de base. E o Flamengo vai perder essa joia. Beleza? Vamos ver. Põe o moleque pro profissional. Se tiver futuro, se ele for bom, ele vai render. Já tem 18 anos. O Flamengo vai acabar perdendo esse moleque pra... Olha, se abusar, não perde para um Corinthians, para um Palmeiras do Brasil ainda. Se abusar, hein? Ó, agora vamos falar do Flamengo e Atlético Mineiro, que irão jogar no... vamos falar de um outro contrato? Olha lá, o contrato. O Flamengo pretende renovar contrato com Pedro até 2030. Beleza? O Flamengo já tá sentando para conversar com o Pedro já faz um tempo já. Beleza? Agora parece que eles estão querendo acertar até um pouquinho antes da Copa, mas eu acho que vai ficar para depois da Copa do Mundo. O Pedro, o Flamengo vai oferecer um contrato para ele até 2030. O contrato dele vai até 2028. Não, minto, final de 2027. Já tem mais de um ano e meio. Só que o Flamengo já está querendo renovar por mais 3 anos. Então o contrato dele iria até 2030.
Tá ok? Porque o Pedro já demonstrou interesse em ficar no Flamengo, o Flamengo gostou do interesse dele e vai fazer a proposta para ele e não deve ter muito trabalho para renovar, desde que o Flamengo chegue com dinheiro, né? Se não chegar com dinheiro, não leva. Ou mulher, não fica com ele. Só lembrando, beleza? Que vários clubes sempre estão de olho no Pedro. Se o Flamengo não renovar, sempre tem um clube interessado no Pedro. Beleza? E onde é que o Flamengo vai jogar? E com o Pedro em campo, graças a Deus, não está se machucando, não está se lesionando, está tudo em cima. O Flamengo vai jogar às 20 horas e 30 minutos deste domingo na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, tá ok? E olha lá, e onde é que você vai assistir? Vai ter que pagar ou acionar o gatinho novamente. É no Premier e no Sport TV que vai passar o jogo Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos ver as escalações? Possíveis escalações do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um bom time. Eu sempre falo, é igual o Corinthians, não sei como é que não engrena, porque o time titular pode não ter um elenco, mas o time titular é bom. Vamos ver aqui o time do Atlético Mineiro, ó. O Everson, que eu acho que é um puta de um goleiro, Preciado, Juan, Lianco e Cauã. Passini, Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo, Bernardo, Dudu, Cassieira. O técnico é o Eduardo Domingos. E o Flamengo? Provável escalação do Flamengo, só lembrando que o Flamengo vai estar sem o Pulgar e sem o Paquetá, os dois lesionados. O Pulgar, mesmo que tivesse bom, não poderia porque está cumprindo suspensão de 4 jogos. Mas está lesionado, é bom que já aproveite essa suspensão e já se cura lá, tá, volta 100%. Não precisa adiantar muito não, que o Everton Araújo está dando conta do recado lá. Beleza? E a provável escalação do Flamengo, vamos lá. Vamos ter Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandre. Everton Araújo, Jorginho ou De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Pedro ou Bruno Henrique e Samuel Lino. Força máxima, né? Se for analisar bem aqui, o que tem de melhor, sei lá, o que tem de melhor nós vamos pôr, Se esse que nós temos de melhor não der conta, aí vai dar aquela mostrada. Mas o Flamengo tá indo com força máxima aqui contra o Atlético Mineiro. E lembrando que o Atlético Mineiro, ele e o Corinthians já conseguiu vencer o Flamengo. Mas o Corinthians, ele teve uma época que teve uma sequência de vitória do Flamengo dentro do campo do Corinthians. O Corinthians não vencia o Flamengo. E além de o Flamengo ter sido o único clube a fazer 3 gols neles, lá dentro do campo deles, o Flamengo já tinha metido 4, 5. Era o único clube que chegava lá e massacrava o Corinthians. Aí nos últimos tempos o Corinthians começou a dar umas vitórias em cima do Flamengo, beleza? Mas o Atlético Mineiro nunca venceu o Flamengo dentro do seu próprio campo. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro vai para cima do Flamengo para ele não ir para a zona de rebaixamento e para não passar vergonha de novo na frente da sua torcida, já que o Atlético Mineiro nunca venceu o Flamengo dentro da Arena MRV. Eles são freguesaços nossos dentro da própria casa deles. Inclusive a Copa do Brasil, o primeiro título disputado dentro da Arena MRV, o Flamengo levou em cima do próprio Atlético. É impressionante como as coisas acontecem. Tem umas coisas que acontecem no futebol que a gente diz assim, é meio difícil de explicar, mas isso é verdade. E o Flamengo vai com força máxima. E quer que eu te fale a verdade pra você? Eu acho que o Flamengo tem condições de sair de lá com a vitória. Eu acho que o Flamengo, não vamos dizer favorito, mas eu acho que o Flamengo está melhor preparado. Já que também nós vamos lembrar assim que o Hulk parece que não vai jogar, tá? Já até parece que deu umas tretas lá, parece que vai sair do clube. Então o Hulk não vai jogar. Já não estava sendo titular. O Hulk está com 40 anos, né, galera? Mas ainda assim é um jogador perigoso, beleza? Rapaziada, só uma última notícia aqui. Um comentário que surgiu aqui com a lesão do Éder Militão novamente no Real Madrid. Rapaz, acho que o Éder Militão ficou mais encostado no Real Madrid do que jogou desde quando ele chegou no Real Madrid. Ele não joga, só vive com a... O pessoal estava comentando que isso fortalece a possibilidade do Léo Pereira ser convocado para a Copa do Mundo, beleza? Com a nova contusão do como é que é o nome dele? Éder Militão. Olha, de repente surgiu o nome fugiu o nome dele, beleza? Então essas são as coisinhas aqui básicas aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Não tem muito disso, estou olhando desde cedo, já é 2 horas da tarde, e não tem notícia relevante do Flamengo. Trouxemos essas umas para vocês. Pode ser que surjam notícias mais tarde, relevantes. Se tiver, nós fazemos outro vídeo e trazemos para vocês, beleza? Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio para a gente, beleza? Não esquece de fazer um comentário, o que você acha dessas notícias. Dá um like para o YouTube recomendar nosso vídeo para outras pessoas. E tamo junto, beleza? Até mais.